Muito bem. Domingo passado, eu falei sobre vácuo de autoridade. Quando a gente falou sobre vácuo de autoridade, a gente disse que o vácuo de autoridade legítima abre espaço para uma autoridade não legítima. E nós citamos o exemplo, né, do Estado. Quando você tem um vácuo da autoridade do Estado, você começa a ter poderes paralelos que vão tomando espaço na sociedade. Né? A gente pensou sobre isso. Mas o nosso foco, na verdade, era na questão do Éden. Porque Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o ser humano para que o ser humano exercesse autoridade sobre a terra. A palavra de ordem é dominar e sujeitar-a. E lógico que dominar e sujeitar aí não tem o sentido de abusar, tem o sentido de lavrar e cuidar. Mas como o ser humano deixou esse vácuo na autoridade que lhe competia, então o maligno, uma autoridade não legítima, colocou seu pé nessa terra, e aí as coisas estão do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente conhece. Então o vácuo de autoridade, ele provoca uma desordem moral, social e espiritual. É o quadro da nossa sociedade. Moralmente, uma sociedade comprometida, né? Socialmente, uma sociedade comprometida, e espiritualmente, uma sociedade comprometida. No entanto, quando Deus enviou Jesus, Deus não enviou Jesus para inaugurar uma religião. Não, Deus enviou Jesus, enviou seu Filho para retomar a autoridade, que estava nas mãos em mãos ilegítimas, mãos não legítimas. Tanto é que quando Jesus, um pouco antes de subir aos céus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a palavra que ele usa é autoridade, exousia. Ele não usa dinamis, que é poder. Né? Porque o dinamis é a possibilidade de fazer acontecer. É o poder, fazer acontecer. A autoridade não, a autoridade é a posição que dá à pessoa a condição de fazer acontecer. Então Jesus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E a partir daí, ele chama os seus discípulos de apóstolos. O que a palavra apóstolo significa? É uma preposição mais um verbo. É enviado depois de, enviado em nome de, enviado no lugar de. É a ideia que a gente tem de delegado. O que é o delegado? É alguém que vai com uma autoridade delegada em nome de outro para fazer alguma coisa. Então, nós somos discípulos conquanto somos seguidores de Jesus, mas nós fomos enviados em nome de Jesus. Lá na oração sacerdotal de João 17, Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio. Então nós temos uma autoridade em nome do qual nós fomos enviados. E veja, João 12 fala que veio para os que eram os seus não receberam, mas aos que o receberam, deu-lhes a autoridade. A gente tem na tradução, a maior parte das traduções, poder, mas a palavra é exousia, a mesma palavra de Jesus, quando ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, aqueles que o receberam, foi-lhes dada a autoridade para ser filho de Deus. Não mais criatura de Deus, mas filho de Deus. E aí, outro dia eu falando sobre isso, só para te lembrar, né? Há pessoas que falam assim: eu sou pai de pet. Não, você cria o pet. Você é pai de filho. Então, Deus não tem pet. Né? Quem é a criação de Deus é a criação de Deus, e quem é filho de Deus é filho de Deus. Essa autoridade de ser filho de Deus vem através de Cristo Jesus. E Efésios 1, 19 e 12, que eu quero ler daqui a pouco, é que quem recebe a Cristo... Eita, um erro de digitação feio, né? Recebe autoridade como filho de Deus. Então não é só autoridade para ser filho de Deus, mas é autoridade como filho de Deus. E aí eu chamo você para ler comigo Efésios 1,
18 a 23. Diz assim, Efésios 1, 18 a 23. Oro também, é Paulo orando pelos irmãos em Éfeso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Veja, Paulo está orando para que nós tenhamos os nossos olhos iluminados, para que nós não tenhamos uma visão da nossa relação com o Senhor Jesus. Ah, não, agora eu sou de Jesus, eu vou numa igreja todo domingo, está tudo certo. Não, iluminados os olhos para compreender a riqueza da glória e herança dos santos. Versículo 19, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Paulo, consciente que os irmãos em Éfeso, e Paulo consciente que nós também, passados 2000 anos, nós também não tendemos a ter uma percepção apequenada do nosso lugar em Cristo, da nossa posição em Cristo. Paulo ora para que Deus abra o entendimento, ilumine a mente, para que aqueles irmãos e para que nós possamos compreender a riqueza do nosso chamado. O nosso chamado não é um chamado para ser membro de uma igreja que vai no domingo, participa de um culto e vai embora trabalhar para ganhar seu dinheiro, para poder comer e beber. O nosso chamado é um chamado que extrapola, como ele diz aí, não só as coisas dessa era, mas as coisas que estão por vir, acima de todo governo, autoridade, poder e domínio. E Deus colocou isso debaixo de Cristo e o deu à igreja. O que a Bíblia está dizendo, o que a palavra de Deus está dizendo, é que não há autoridade na terra. Não há autoridade na terra maior que a autoridade da igreja. Não igreja e instituição. Não igreja e instituição, não igreja CNPJ, não igreja prédio e programa, mas o povo de Deus. Você, que talvez se sinta quase como um nada no meio da sociedade humana, talvez uma pessoa intelectualmente apequenada ou socialmente apequenada, economicamente. É para você que está em Cristo, que a Bíblia está dizendo, que está acima de toda autoridade. E que se nós não exercemos a autoridade que nos compete, uma autoridade ilegítima se mantém. É isso que a palavra de Deus está dizendo em Efésios 1, 19 a 23. Muito bem. Conscientes disso, eu quero falar hoje sobre plenos de autoridade. Semana passada eu falei sobre vácuo, vazio. Hoje eu quero falar sobre pleno. E eu quero apresentar para vocês 4 princípios para exercer essa autoridade. E eu vou tentar ser o mais específico e o mais focado, para que você possa entender com clareza os 4 princípios para exercer autoridade. O primeiro princípio é exercer do menor para o maior. Aprender a exercer a autoridade do menor para o maior. Veja, autoridade sobre os pensamentos. A pessoa quer ter autoridade na terra. A pessoa quer ter autoridade sobre anjos e demônios e não tem autoridade sobre os seus próprios pensamentos. De modo que o seu pensamento vai para onde quer, do jeito que quer, planeja da maneira que quer. Um pensamento não cativo a Cristo, não sujeito à palavra de Deus, um pensamento que pensa como todo mundo pensa.
Então, a autoridade sobre os pensamentos é o primeiro nível da autoridade que você tem. Porque no seu pensamento ninguém te obriga, ninguém te impede. Ninguém pode obrigar você a pensar, ninguém pode impedir você a pensar. É você que tem que determinar isso. Por isso que Paulo, em Filipenses 4:8, fala que a gente deve escolher o que pensa. Né? Se há alguma virtude, se há algum louvor, né? Se há algo glorioso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele deixa uma ordem, seja isso, essas coisas que são elevadas, que ocupem o vosso pensamento. Então você não vai ter autoridade como povo de Deus na terra, se você não coloca a rédea nos seus próprios pensamentos, a partir da palavra de Deus. Fala-se que mente vazia é oficina do diabo? Não, porque não existe mente vazia, todo mundo está pensando o tempo todo. Oficina do diabo é mente solta, é mente que vai para onde quer, é mente sem rédea. Isso que é a oficina do diabo, porque só corre para baixo, né? Autoridade sobre os pensamentos, autoridade sobre os sentimentos. Os meus sentimentos me dominam, é assim que eu sou, é assim que eu ajo, é assim que eu reajo, e eu não posso fazer nada, né? Eu peguei um texto de Hebreus 12:15, e nesse texto específico, o autor de Hebreus fala do risco de você alimentar uma amargura, e essa amargura criar raiz, né? Raiz, tá? A ideia que subjaz ali no texto é que você tem um sentimento de amargura e você não trabalha isso, você deixa que isso vá dominando os vários aspectos da sua vida, e vai gerando um fruto de amargura. E aí não exercer autoridade sobre sentimentos, exercer autoridade sobre a língua, né? Todo o capítulo 3 de Tiago fala sobre a língua. Acho que é difícil um crente que não tenha lido o capítulo 3 de Tiago, né? Mas no versículo 2, Tiago fala assim que aquele que consegue controlar a língua, controla todo o curso da existência. E todos nós já vivemos situações em que você deixou a língua solta e que você falou que não devia na hora que não devia, e aquilo acabou causando, né? Causando às vezes até um assassinato, uma morte, alguma coisa muito mais complicada. Controle, autoridade sobre a língua. Veja, a gente quer ter autoridade na terra em nome de Deus, a gente quer ter autoridade sobre homens e anjos, mas a gente não colocar autoridade sobre a nossa própria língua. Depois ele fala sobre a gente vai falar sobre a autoridade, sobre as escolhas, os desejos, os instintos. E aí eu cito a história de Gênesis 4, que é a história de Caim e Abel, né? Deus fala para Caim: Caim, por que você está assim? Você está mal, teu semblante está descaído, o que está acontecendo com você? Olha, Caim, você precisa saber, o pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. O pecado está à porta, você está com desejo de vingança, você está querendo se matar teu irmão. Cumpre a você dominar, a sua escolha não pode ser a partir dos seus desejos, né? E aí o Mateus 5, Jesus falando sobre o adultério, Jesus fala que se o teu olho te escandalizar, arranca, joga fora. Se tua mão te escandalizar, arranca, joga fora. É melhor ir para o céu com um olho, com uma mão, do que você ir para o inferno com 2 olhos ou 2 mãos. Autoridade sobre as escolhas, autoridade sobre o corpo. Em Romanos 6, Paulo fala sobre apresentar o corpo como instrumento de justiça, né? Que ele está dizendo assim, de uma maneira muito, muito clara. Eu digo para o meu corpo, você está a fim de comer? Vou te dar comida. Meu corpo, você está a fim de dormir? Vou te levar para dormir. Meu corpo, você está a fim de fazer sexo? Vou te levar para o sexo. Meu corpo, você está a fim de viajar? Vou te levar para viajar. Meu corpo, como se o corpo fosse o Senhor que determina o ritmo da nossa agenda e do nosso orçamento. E aí Paulo fala, nós morremos para a carne. Então nós precisamos apresentar o nosso corpo como instrumento de justiça e não como instrumento de pecado. E autoridade nas relações. Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda
segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele está dizendo de uma pessoa que ela tem contato com escarnecedores, tem contato com pecadores, mas ela decide não fazer parte daquela roda. Então, o primeiro princípio para que a gente possa exercer a autoridade é exercer a autoridade naquilo que é menor. Porque, geralmente, quando a gente fala da autoridade do crente, a gente pensa em duas situações. Pelo menos nesses meus 38 anos de ministério, é isso que eu observo. As pessoas pensam, autoridade para lascar o outro que é contra mim, e a autoridade para lascar o capeta que é contra mim. Então é autoridade contra os rebeldes e autoridade contra Satanás. Mas a gente não pensa que a nossa autoridade começa em questões menores. E se a gente não trabalha com questões menores, a gente não vai poder exercer autoridade em questões maiores. Veja, cada um tem um nível de autoridade. Cada um. Você pega, por exemplo, pega o Arthur. Arthur tem 9 anos, Arthur. 9 anos. 8 ainda? Vai fazer 9? Alguém vai dizer assim, o Arthur não tem autoridade sobre nada. Tem. Tem material escolar, que ele tem que arrumar, que ele tem, né? Tem os brinquedos dele, que tem que colocar em, né? Tem que colocar as ferramentas. Né, Arthur? Então, assim, ele tem um nível de autoridade. Tem um nível de autoridade. A Belinha, que é mais nova que ele, tem um nível de autoridade. Todas as pessoas têm um nível de autoridade. Todas as pessoas. Não há ninguém que não tenha um nível de autoridade, por pequeno que seja. E se nós não exercemos a autoridade no nível que nos compete, os níveis menores, a gente não vai poder exercer autoridade em níveis maiores. Jesus, em Mateus 25, fala de pessoas que receberam uma unidade monetária, uma quantidade de dinheiro, né? 10 talentos, 5 talentos, 1 talento. E um dos homens foi chamado de mau e negligente, porque ele não pegou aquilo que lhe competia e fez o que ele tinha que fazer. E os outros foram chamados de bom e fiel servo, porque pegaram aquilo que lhe competia e fizeram da maneira que devia fazer. Sabe, quando a gente vai em Gênesis, que a gente vai ver a questão da autoridade, a gente vai ver que a nossa primeira autoridade tem a ver com coisas muito terrenas. Tem a ver com a terra, tem a ver com a casa, tem a ver com as responsabilidades, né? Lavrar e guardar não eram termos espirituais, eram termos agrários mesmo. Tinha que pegar, proteger a terra e tinha que cultivar para que aquela terra pudesse dar mais e melhor. Então a autoridade tem a ver com o seu emprego, tem a ver com a sua escola, tem a ver com a sua família, tem a ver com tudo isso. É preciso exercer a autoridade do menor para o maior. Segundo princípio, é preciso usar a autoridade alinhado com Deus. Por quê? Alinhado com Deus. Eu gosto muito, e repito sempre nas minhas manhãs, a oração do Pai Nosso, né? Santificado seja venha a nós seja feita a tua vontade. Então, sujeitar-se a Deus, ao nome de Deus, ao reino de Deus e à vontade de Deus, é um passo imprescindível para que você possa exercer a autoridade em nome de Deus. Se você não se sujeita à autoridade de Deus, você não poderá exercer a autoridade em nome de Deus nunca. Lembra que eu mostrei domingo passado aquela fotografia da Academia Militar de Agulhas Negras, que tem aquela frase, né? Ides comandar, aprendei a obedecer. Ides comandar, porque é uma escola de oficiais do exército. Aprendeis a obedecer. Então, se nós não aprendemos a nos sujeitarmos à pessoa de Deus, nos sujeitarmos ao plano de Deus e à vontade de Deus, nós não exerceremos a autoridade em nome de Deus de maneira nenhuma. Agora, é preciso também desenvolver a vida de oração para se alinhar com Deus.
Porque a oração é a oportunidade que você tem para se conectar com a mente de Deus e com o coração de Deus, né? João capítulo 5, versículos 14 e 15, diz que se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Então João, ele deixa claro que quando você ora de acordo com a vontade de Deus, certamente Deus te ouviu. E se Deus te ouviu, você pela fé já pode saber que você recebeu de Deus, ainda que no tempo, veja, pela fé está falando em espiritualidade, em celeste, né, no céu. No tempo pode ser que não venha agora, sabe? Tipo filho de Sara, que não veio na hora que Sara e Abraão esperavam, mas veio no tempo de Deus. É isso aí, na plenitude dos tempos. Então, sem uma vida de oração, você não percebe a mente de Deus. E aí você não fala com a boca como se fosse a boca de Deus. Você fala como se fosse a sua própria boca, né? É preciso também ser controlado pelo Espírito Santo. Cheio do Espírito é controlado pelo Espírito. Você não vai exercer uma autoridade em nome de Deus sendo controlado pela carne, pelo ego. Só vai exercer autoridade sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. E ser controlado pelo Espírito não é uma coisa que acontece em momentos tais da vida. Agora eu estou precisando, porque agora eu preciso tomar uma decisão. Então agora eu preciso que o Espírito me controle. Agora eu estou precisando, porque agora eu estou passando por uma tentação. Agora, não. Ou você é controlado pelo Espírito, você vive no Espírito. Ou senão, na hora que você falar, você não vai falar pelo Espírito, certo? É preciso compreender que a autoridade é para lavrar e guardar a ordem criada. Volto a repetir. Se nós não exercemos autoridade nas questões da manufatura, aquilo que a nossa mão pega, aquilo que a gente faz com a nossa mão, a gente não vai conseguir exercer autoridade nas questões que são de cunho espiritual. Então, segundo princípio, se o primeiro princípio, exercer do menor para o maior, segundo princípio, é usar a autoridade alinhado com Deus. Porque sem o alinhamento com Deus, você não tem autoridade. Você não tem autoridade. Terceiro princípio, é preciso focar na verdade. Por que focar na verdade? O que foi que roubou, ou o que foi que enganou o ser humano, quando o ser humano perdeu a autoridade? A mentira. E aí, quando a gente fala verdade, todos nós temos uma conotação moral forte e a gente fala assim: ah, mas eu não vivo na mentira. Tá, vamos substituir a palavra mentira pela palavra ilusão. O mundo prega para você uma ilusão do que você tem que ser, do que você tem que fazer, do que você tem que alcançar. O mundo fica dizendo, querendo ditar para você a tua agenda, o teu orçamento. O mundo fica dizendo para você de acordo com a ilusão. Então, quando você pensa em mentira, talvez você diga: ah, mas eu não vivo mentindo. Mas quando você pensa na ilusão do mundo, talvez você viva muito mais iludido do que você pensa. Talvez as suas escolhas sejam muito mais baseadas na ilusão do que na realidade. Do mundo que está dizendo para a gente que a gente tem que ter, que a gente tem que ser, que a gente tem que conquistar, que a gente tem que alcançar, e a gente sabe, vai estar olhando o tempo inteiro para esse mundo ao nosso lado, e a gente querendo competir, não sei com quem, querendo competir com todo mundo, e a gente perdendo a paz, que custou o sangue do Cordeiro, por questões que às vezes é o mundo que disse para você que você precisa daquilo. Então, focar na verdade é essencial, porque se Adão e Eva tivessem focado na verdade daquilo que Deus disse e não tivessem dado ouvidos à mentira, nós não teríamos passado para a mão de uma autoridade ilegítima, a autoridade que nos compete.
Eu gosto de uma palavra de Paulo a Timóteo. Timóteo 1,13, 1 Timóteo 3, 14, 15. Paulo fala assim, de que a igreja é a coluna e o esteio da verdade. A igreja é a coluna e o esteio da verdade. A verdade não vem do mundo. A verdade não vem da ciência. A verdade não vem da política. A verdade não vem das artes. A verdade, não ilusão, não vem de nada a não ser da boca do Deus da verdade. E nós, como igreja, somos a coluna e esteio da verdade. Mas veja, se a gente não vive conectado com a verdade, se a gente não vive comprometido com a verdade, se a gente não vive meditando na verdade, lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Imagina você, se você passa o seu dia contaminado por rede social, contaminado por televisão, contaminado por internet, contaminado por conversas, e você tem um contato mínimo, um contato pífio, um contato quase nada com as Escrituras, com a palavra de Deus. Como é que você vai exercer autoridade em nome de Deus? É preciso focar na verdade, é preciso combater a ilusão, a falsidade e a mentira, porque essa ilusão, falsidade e mentira é o reino de Satanás. É onde ele exerce autoridade. Porque eu não sei se você sabe, mas o que Satanás faz, ele não faz por causa do poder que ele tem. Ele faz por causa da sagacidade que ele tem. Ele é o pai da mentira. E com mentira, ele nos ilude, ele te ilude. Você nunca vai combater o diabo com poder, você vai combater o diabo com verdade. Porque é nesse campo que ele constrói a sua ação. Ele usa engano. Por isso que quando Jesus enfrentou Satanás no deserto, na tentação, lá no deserto, Jesus, ele devolvia as insinuações do maligno sempre com um está escrito. Manda, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é interessante, quando eu e a Cristina casamos, nós tínhamos 20 anos, fomos morar no Pará, né? E o tempo do Pará foi um tempo de algumas restrições, principalmente o tempo de Camargo Corrêa, nem tanto, mas o tempo de seminário e primeiro ministério foi um tempo de muitas restrições. Quando eu voltei para São Paulo, que eu fui para Jacupiranga, a terra onde a Isa nasceu, onde a Paula nasceu, num dia eu estava meditando e veio diante de mim Deuteronômios 8:3, é aquele texto que Deus fala assim, olha, eu te conduzi pelo deserto, eu te deixei ter fome, para que saibas que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É como se Deus tivesse me levado para aqueles 7 anos, por uma escola que eu aprendesse que o olerite não me banca, que o real não me banca, que o cartão de crédito não me banca, que o que me banca é o que Deus falar sobre mim. E se Deus falar sobre mim, que eu vou passar 40 anos no deserto, e meu chinelo não vai desgastar, nem precisa ser havaiana, pode ser as baianas, não vai desgastar, vai aguentar bem. Né? Então, essa resposta de Jesus, depois o diabo fala, se você pular, eu vou te dar ordem, está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos, eles vão te cuidar, mas está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Não, eu vou te dar todas as riquezas, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Veja, a relação de Jesus com o pai da mentira, foi uma relação a partir da verdade. Mas se Jesus não tivesse essa verdade inculcada, colocada na cuca dele, na cabeça dele, se Jesus não tivesse decorado essa verdade, Jesus ficaria totalmente entregue. Paulo fala em Efésios 6 que a nossa arma, aliás, a única arma ofensiva,
Interessante, na armadura de Deus, tudo são peças de defesa, né? Capacete, cinto, sapato, mas a única arma ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma que você tem para estocar o pai da mentira é a verdade. É a verdade. Então, isso nós aprendemos aqui, que Jesus ele resistiu a partir da verdade. E você terá autoridade na medida que você conhece e vive a verdade, e não na medida que você vive a ilusão que o mundo diz. João fala sobre isso, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João fala sobre isso. Muito bem, então vimos que o primeiro princípio é exercer do menor para o maior, é a gente aprender a lidar autoridade sobre pensamentos, sentimentos, escolhas, corpo, relacionamentos, né? Vimos também usar a autoridade alinhado com Deus. Vimos também usar a autoridade focando na verdade. E o quarto princípio é entender o objetivo da autoridade concedida. Para que Deus nos deu autoridade? Lembra quando Tiago e João entram numa aldeia de samaritanos e os samaritanos não os recebem? E aí eles dizem: mestre, queres que mandemos descer fogo do céu? Jesus fala: de que espírito vocês são? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. De que espírito vocês são? Então, não haveria autoridade em Tiago e João, e não haverá autoridade em cada um de nós, se nós não entendermos o objetivo da autoridade. Uma igreja que acha que a autoridade é para ser rico, é para ser forte, é para ser grande, sabe, é para ser cabeça e não cauda, que acha que ser autoridade é ter do bom e do melhor. Acha que isso que é autoridade. Esse nosso Jesus que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse nosso Jesus, ele não teve nada dele. Ele andou por essa terra sem ter nada dele. Então, é preciso entender o objetivo. E o primeiro objetivo, volto a repetir, é representá-lo na ordem criada. Na maneira como você lida com o seu quintal, na maneira como você lida com a sua roupa, na maneira como você lida com a sua comida, na maneira como você lida com a ordem criada, como representante de Deus. Essa história de meu corpo, minhas regras, minha casa, minhas regras, isso não existe no reino de Deus. Não existe. Não existe. Por quê? Porque tudo é do Senhor. Então a autoridade é para representá-lo na ordem criada. Cada coisa que você faz como imagem e semelhança de Deus. Você está representando Deus naquela situação. E olha, fácil não é. Fácil não é. Representar Deus às vezes diante dos cabeça de bagre que passam na nossa frente, não é fácil. Mas representar Deus, né? Só podemos falar em nome dele se estivermos em sujeição a ele. Então, se você não estiver com a sua vida sujeita à pessoa de Deus, aos propósitos de Deus, aos planos de Deus, então você não vai poder falar em nome de Deus, porque você não vai entender o objetivo de Deus. Você não vai poder entender o propósito de Deus. E geralmente a gente só entende objetivo e propósito depois de caso passado. A gente fala: agora entendi. Mas como a gente não entende antes, a gente precisa confiar. Essa é a direção, esta é a inclinação que Deus está me dando. Deus me está dando inclinação para fazer isso. Façamos isso em sujeição à pessoa de Deus. Agora, há um texto de João 20, que fala sobre a autoridade também. Jesus ressuscitou, Jesus aparece para os discípulos estão numa sala de porta trancada, Jesus atravessa a parede, a porta está trancada,
Por que Jesus atravessa a parede? Porque Jesus estava com o corpo glorificado. E a lei física de dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, ela é válida para a matéria, ela é uma lei da matéria. Jesus ali tinha um corpo glorificado. Ele ocupou o espaço e atravessou a parede. E aí ele então chega para os discípulos, ele sopra, e ele fala assim, ó: recebei o Espírito. Aquele a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados. Aquele a quem retiverdes, os pecados são retidos. Pensa nesse nível de autoridade que Jesus Cristo coloca sobre você. Porque a obra de Jesus, a tônica da obra de Jesus é o pecado, é a redenção do pecado. E nós, como corpo de Cristo, né, corpo conectado com a cabeça, nós continuamos essa obra e nós então declaramos em nome da verdade de Deus, não em nome das nossas emoções. Ah, eu estou chateado com você, estou com raiva de você, não vou te perdoar. Isso é pecado. Você não tem direito a perdoar ou não perdoar segundo as suas emoções. Você só pode perdoar ou não perdoar segundo a verdade revelada de Deus. Não é? E quando você então exerce essa autoridade, você combate o domínio exercido pela culpa. Porque o que o diabo faz é colocar as pessoas debaixo de culpa para mantê-las escravizadas, presas. Mas quando você exerce o perdão, você tira a pessoa. E bem interessante que eu vejo nesse texto de João 10, 19 a 20, João 20, 19 a 23, não é só perdoar o pecado que você cometeu contra mim, mas é perdoar o pecado que você cometeu e que você está debaixo de culpa e que você está confessando, e é então em nome de Deus declarando a você, baseado na sua confissão, baseado naquilo que a palavra de Deus diz, você está perdoado. Você está perdoado. Porque a palavra de Deus, ela diz isso. Então veja que essa autoridade ela tem a ver com o objetivo de Deus. Eu quero exercer a autoridade de Deus, mas eu não quero perdoar quem me magoou. Ou eu não quero perdoar alguém que cometeu um erro qualquer. Eu quero que essa pessoa mais se lasque. Não há autoridade para se lasque. Não há autoridade. A autoridade do se lasque é a autoridade do capeta, do diabo. A nossa autoridade é a autoridade do seja salvo. Não é isso? Seja salvo. Então, recebemos autoridade para perdoar o ofensor. E recebemos autoridade, ou exercemos autoridade, quando resistimos ao maligno. E novamente aqui, o verbo usado é muito interessante, em Tiago. Ele fala resistir. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, colocar-se debaixo da autoridade de Deus, e resistir ao diabo. Aqui, não. Aqui você não tem autoridade. Você pode falar, você pode sugerir, você pode dizer, aqui não. Então esse é resistir ao diabo. E aí como é que a gente vai resistir? Como Jesus resistiu, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus fala isso. Então é assim que vai ser, é assim que que eu vou fazer, ou é assim que nós vamos fazer. E Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e as potestades nos lugares celestiais. Já pensou? Quando você olha para as pessoas que te cercam, algumas delas malas sem alça total, mas você olha e você vê nessas pessoas um inimigo. E a palavra de Deus diz para você, ele não é teu inimigo. Ele não é teu inimigo. Né? A nossa luta não é contra a carne. É como se Paulo estivesse dizendo para o pessoal de Éfeso assim, gente, esse governante romano não é teu inimigo. Meu irmão, você que é um escravo, que está sofrendo na mão do seu senhor, esse senhor não é seu inimigo. O nosso inimigo são essas autoridades e potestades dos lugares
celestiais. Nós exercemos autoridade quando nós combatemos quem tem que ser combatido. Quem tem que ser combatido. É isso? Nós resistimos a Satanás. Então, esses 4 princípios eu queria deixar com vocês. Primeiro princípio, exercer a autoridade do menor para o maior. Não queira exercer autoridade em grandes coisas se você não aprendeu ainda como colocar autoridade sobre os seus próprios pensamentos, emoções, língua, escolhas, corpo e relacionamento. Exercer autoridade. Eu estou voltando, estou achando que estou indo para frente, estou voltando, né? Exercer a autoridade alinhado com Deus. Você não pode viver a tua vida como se você fosse dono dos seus pés. Você precisa estar alinhado com Deus. Exercer a autoridade focando na verdade. Você não tem autoridade fora da verdade. Nenhuma autoridade. Entender o objetivo da autoridade concedida. Deus te deu autoridade para alguma coisa. E você só vai ter autoridade realizando aquilo para que Deus te deu. Então, vamos terminar pensando, somente citando, resultados do exercício da autoridade. Viu novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Eu gosto muito dessa verdade, né? A autoridade, ela restabelece a ordem. Então, Deus, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus trouxe ordem ao caos. Gênesis. Mas o maligno, Gênesis 3, trouxe caos à ordem. E a gente vive esse caos nessa ordem estabelecida por Deus. Mas, pela autoridade concedida por Cristo, a ordem será restabelecida. Mas essa ordem, ela só será plenamente restabelecida na volta de Cristo, na parousia, na segunda volta de Cristo. Mas, cada um de nós temos uma ordem parcial, como estágio, né? Um estágio. Nós somos destinados a reinar, mas nós só reinaremos sobre 10 cidades se nós formos fiéis nos talentos, que é a lição daquela parábola, né? Então nós fomos destinados a reinar, nós vamos reinar com Cristo. Mas como reinar com Cristo, se no nosso estágio aqui na terra, nós não exercemos essa autoridade de maneira adequada? E de mais a mais, o nosso estágio é uma mensagem para os rebeldes. Os rebeldes querem dizer que querem achar que fazem o que quiserem fazer. Mas a autoridade de Deus diz que não faz o que quiser fazer. Há autoridade de Deus em operação. Outro resultado é a contenção do mal. Gente, o mal, ele campeia. O mal, ele está, sabe, tipo incêndio em período de seca, que o fogo vai alastrando e queimando, e vai avançando, e vai matando planta, vai matando bicho, vai matando gente, vai queimando casa, vai devastando. O mal, ele vai fazendo isso, mas o mal, ele conta com um acero. O acero é quando o agricultor, ele cria uma área sem o mato seco, porque ali o fogo extingue. O mal precisa extinguir no corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa ser essa contenção do mal, né? Além disso, essa autoridade exercida traz bem-aventurança da ordem criada. E eu gosto da palavra bem-aventurança, porque a sociedade humana fala em felicidade, né? Eu quero ser feliz. A palavra de Deus fala em bem-aventurança. A bem-aventurança é plena realização. Não é estar alegrinho, não, é estar plenamente satisfeito. E a plena realização não tem nada a ver com as questões exteriores. Porque uma pessoa, ela pode ser multibilionária e ser insatisfeita, e uma pessoa pode ser pobre de maré de si, né? E ainda ser uma pessoa plena,
de realização, de satisfação. E talvez vocês tenham conhecido pessoas tanto de um jeito como do outro. A bem-aventurança da ordem criada vem como resultado dessa autoridade. E, acima de tudo, a glorificação do Criador. Né? A Rúbia faz os quadros dela, né? Pinta os quadros dela, né? E se alguém chega e zoa o barraco, né? Joga tinta, estraga, está ofendendo quem? O quadro? Não, está ofendendo quem pintou o quadro. Está ofendendo o Criador do quadro. O nosso Deus é o Criador. E quando essa ordem criada, ela traz traços de Deus, ela glorifica Deus. Mas quando ela traz traços do maligno, ela não glorifica o nome de Deus. Então o teu chamado, meu irmão, não é para você ser membro da igreja batista de Porto Feliz e vir no culto de domingo e no culto de oração e no PGM. O teu chamado é para você exercer autoridade em nome de Deus. Porque se você não fizer, o capeta vai fazer. Na tua vida, na vida dos teus, na vida de toda a realidade onde você está presente. E aí eu termino com uma pergunta de Paulo. Para essas coisas, quem é idôneo? Quem é capaz? Eu não sou. Por isso eu oro para que o Espírito Santo de Deus encha a minha vida. Porque eu não sou capaz. Você, por você mesmo, se você reconhece que você não é idôneo, peça que o Espírito de Deus encha a sua vida. Dirija a sua vida. Te use como instrumento de autoridade, em nome de Deus, na face da terra. Amém?